boa tarde ou uma boa noite, mas que sejam abençoadas por Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa grande oportunidade de estar abrindo mais um vídeo, mais uma experiência nova que eu quero compartilhar com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho daquele elefante que ficou na cabeça. Quando eu falo, coloca o elefante na cabeça de vocês, coloca o elefante na cabeça de vocês, um elefante rosa em cima de uma bola amarela, o que acontece? Você tem uma consciência, a sua consciência, ela não entende o que é cabeça, porque tira o elefante da cabeça. Então, existe diversas cabeças. Ela fica confusa, porque tem a cabeça de alho, tem a cabeça do elefante, tem a cabeça da Rosana, tem a cabeça do martelo e outras milhares de cabeças. Mas se eu falar para você, tira o elefante da sua imaginação, imagine uma outra coisa. Automaticamente a consciência ela é inteligente e ela vai fabricar uma outra imaginação de um outro evento, pode ser numa praia, pode ser você no carro do seu sonho e outras coisas. Então, eu quero compartilhar com vocês o que é consciência, o que vocês têm consciência do que vocês estão pensando. E hoje, uma das coisas muito importantes você ter consciência é que o ego, o vitimismo, o medo e a resistência, elas estão sempre aqui ao seu lado, mas você tem que ter consciência de identificá-las, porque todo tempo você tem conversas internas e essa conversa interna, ela pode transmitir um humor externo de felicidade, de mágoa, de raiva, de rancor, de ódio e outros sentimentos muito ruins. E eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho da palavra do Senhor, que eu acho que é muito importante. Isso foi uma coisa muito importante eu descobrir, porque quando eu fui na missa e o padre começou a falar, em Marcos, do capítulo 5, do versículo 1 ao 20, ele falou do processo de Gerasa. E aí, quando ele falou, gente, desencadeou tanta coisa na minha mente, assim, sabe quando você abre aquele baú e encontra aquele tesouro imenso? Foi muito bom eu ter escutado aquilo. Eu não sabia, e aí eu passei a pesquisar. Você sabe quantos pensamentos diários você tem por dia? Eu não sabia, mas eu descobri, eu tenho 70 mil pensamentos diários por dia. Olha que loucura! E aí, esse processo de Gerasa, o que acontece com ele? Ele estava ali no cemitério. Cemitério, ele significa passado, né? Quando você estiver no cemitério, lembra? Se você estiver no cemitério, vai lembrar o seu passado. Então, ele estava ali dentro de um cemitério, ele se machucava, ele se cortava com pedras, né? E todas as pessoas já tentavam prender ele, colocar ele na cadeia, mas ele se soltava. Porque não adiantava nada, né? As pessoas quererem, tinha que partir dele, a consciência dele. E Jesus, né, um homem maravilhoso. Eu tenho consciência o que significa Jesus. Jesus significa amor e libertação. E quando Jesus chega naquela cidade, né, em seu barco, ali ele desce, né, com todo o amor. Nossa, eu já imagino Jesus, gente, descendo ali. E aquele processo ali, né, com tantas coisas ruins dentro dele. E ele, automaticamente, quando vê Jesus, ele corre, ele se ajoelha, né, diante de Jesus. Quando ele se ajoelha, lembra quando eu falei que o ego está aqui? Quando ele se ajoelha, o ego tem que ir embora. A resistência, o medo e o vitimismo. Tudo isso tem que ir embora, não faz mais parte da vida dele. Porque ele reconheceu quem é o salvador da vida dele. Então, tudo isso tem que ir embora. E a humildade de se ajoelhar, a humildade de se abrir para Jesus. Então, nessa humildade, quando Jesus pergunta para ele, qual é o seu nome? E ele responde a Jesus, o meu nome é Legião e somos muitos. Aí que eu achei, caramba, eu fiquei, nossa, eu muito curiosa, né? Eu falei, caramba, que legal, né? Meu nome é Legião e somos muitos. E ali, Jesus foi e jogou aquela legião na manada dos porcos. Chegava até quase 2.000 legiões. Só que se a gente for ver no mundo espiritual isso, é muito engraçado. Quando eu falo para você que você tem 70 mil pensamentos por dia, esse homem ele estava tomado de pensamentos
negativo, pensamentos impuros, né? Era uma legião, era um espírito impuro. Então, o espírito é um sentimento, né? Um sentimento impuro que ele carregava ali e desencadeando outras coisas, porque uma linha de pensamento negativa, ela vai florando outras linhas horríveis. Então, esse homem era domado de um espírito impuro. Então, era sentimentos. O sentimento gerou um pensamento, e esse pensamento foi gerando aquela imaginação de coisas horríveis na vida dele. Então, aí quando eu falei assim, caramba, aí eu fiquei analisando, eu falei, olha, tem 70 mil pensamentos por dia. Na manada dos porcos foram jogados quase 2.000, quase 2.000 legiões naquelas manadas dos porcos. Então eu analisei, então esse homem, ele estava domado de pensamentos negativos, ele estava louco, né? Estava quase entrando em estado de loucura pelos pensamentos impuros. E quando você começa, por isso que eu falo para vocês que é muito importante vocês identificar o que vocês têm consciência do que vocês estão pensando, conversas internas. Esse homem tinha conversas internas. Ele tinha pensamentos, em pensamentos ia materializar por conta da imaginação. Tantas coisas que ele ficou preso ali. Então deixou ele preso naquela cadeia. Ele mesmo fez uma cadeia para ele. Não precisava eu prender ele, não precisava o meu vizinho prender ele. Ele mesmo fez a sua própria prisão com a sua consciência de não... Na verdade, por não exercer a sua consciência do que ele estava pensando. Então, por isso que é muito importante a gente ter consciência do que a gente está pensando e não deixar essa linha de medo, de vitimismo, de resistência entrar dentro da gente e fazer toda aquela bagunça e deixar a gente até em estado de loucura. Então, eu quero compartilhar para vocês, que eu acho que é muito importante, está sendo muito importante para mim, conversas internas. As conversas internas é um sentimento, vamos dar uma suposição. Palavras são semente. De repente eu acordo na minha manhã numa baita de uma alegria, muito grata, tudo que Deus vem me ofertando a esse universo. Mas alguém com uma palavra tão grotesca, que é uma semente, ela vai lá e fala alguma coisa muito brusca para mim durante a manhã. Joga aquela semente. Só que quando ele joga aquela semente, que é a palavra dele, eu não posso escutar com o coração, eu só tenho que escutar com o ouvido. Porque senão vai levar para o meu sentimento. E o sentimento vai gerar um pensamento. E esse pensamento vai constituir uma imaginação. Aquele dia todo, uma semente, uma única palavra que aquela pessoa jogou ali. Se eu não tiver consciência do que eu quero para mim, eu vou começar a ter um sentimento, um pensamento, uma imaginação e depois materializa aquela bagunça toda. Então vamos ter consciência do que a gente está pensando, não deixar a semente, que são as palavras, vir destruir aquilo que a gente tem como consciência, que é o amor, que é a paz, que é a união. Então tem todo um tipo de ferramenta. É lógico que eu não vou falar nesse vídeo, vai ficar muito grande, mas eu quero compartilhar nos próximos vídeos para vocês como não deixar, que são a semente, que são as próprias palavras humanas, não deixar que elas criam forças, raízes, né, e brotem, né, e depois vem para o mundo externo. Então que a gente já capta, né, essa palavra e a gente não deixa entrar dentro do nosso ser, mas que a gente já deixa fora de nós e já elimina e joga na lata do lixo. E que a gente temos consciência do que a gente quer produzir em nossos pensamentos. Né? O primeiro é o sentimento, tem um sentimento de uma ação, depois gera um pensamento, depois vem uma imaginação. Só que a gente pode sim ter um sentimento de alegria, um pensamento de prosperidade e uma imaginação maravilhosa de amor, de paz, de alegria, e depois se materializa no nosso dia a dia, que é a paz do Senhor. Isso é a paz do Senhor. E é isso, pessoal. Quero agradecer, espero que tenha ajudado muito vocês. Quero agradecer também a cada pessoa que esteve no meu aniversário. No meu aniversário a gente compartilhou os quadros dos sonhos de 2024. A gente usou muito a imaginação, foi muito gostoso. Quero agradecer a cada sementinha que esteve nesse dia, que abençoou esse dia com tanto amor, com tanto carinho. Quero agradecer pelos mimos, gente. Olha, eu tô cheirosa, tomei banho com os mimos. Quero agradecer a
cada um de vocês, são muitas pessoas, então não dá para falar todos que me agradou com mimos. Eu não posso, muitas das vezes, contribuir com alguma... Posso dizer, às vezes eu não posso contribuir com alguma coisa que você realmente quer, mas eu contribuo com muita oração e também quando vocês fazerem o aniversário de vocês, né, também quero contribuir com um mimo muito gostoso, muito maravilhoso, porque cada um de vocês mora aqui dentro do meu coração e foi muito bom. E depois eu quero fazer um vídeo, né, e também quem esteve no aniversário já sabe o que foi o meu bolo. O meu bolo foi... estimular as pessoas à imaginação. E depois o próximo vídeo, né, os próximos vídeos, eu faço a minha festa, né, online, e para vocês também aí de casa começar a usar a imaginação, porque a maioria das pessoas não usa 1% da imaginação, e eu acredito que depois desse vídeo você vai usar provavelmente 10% da sua imaginação para coisas boas e frutíferas. Beijo no coração, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e o amor de Jesus Cristo. Tchau, tchau!